José Antônio diz a Simone que está prestes a ser despejado da fazenda de Maricruz por conta da má gestão que ela fez da propriedade, e por conta disso, cobra o emprego e a casa que a fazendeira prometeu anteriormente para ele e sua esposa. Simone reitera que José Antônio não irá roubá-la e ele torna a se defender das acusações. Simone concorda em dar emprego a José Antônio, que diz que só poderá se mudar após o despejo. Simone delega a José Antônio a tarefa de vigiar os encontros de Otávio e Maricruz. Simone propõe aliança a José Antônio para que prejudiquem Otávio e Maricruz. Maricruz propõe a Maximino e sua esposa que eles se unam para garantir seus direitos sobre as terras que possuem. Maricruz explica sobre o abaixo-assinado aos camponeses, garantindo que o documento poderá salvá-los do despejo. Maricruz se sente motivada pela boa recepção dos arrendatários de suas terras e decide continuar lutando por seus direitos. José Antônio pede um bom salário a Simone, que reitera sua ordem ao novo empregado em troca de suas condições. José Antônio e Otávio se encontram na fazenda de Simone, e Otávio questiona o que o capataz está fazendo na propriedade da esposa. Simone vibra por conseguir tirar José Antônio de Maricruz. Otávio desconfia das intenções de José Antônio em sua visita à fazenda de Simone. Otávio e José Antônio trocam farpas a respeito dos próximos passos de Maricruz. Otávio comunica a José Antônio que visitou Esther e a alertou sobre o comportamento suspeito do peão. Otávio acusa José Antônio dos desvios cometidos na fazenda de Maricruz e o pressiona para ajudar a fazendeira a recuperar o que é seu. Maricruz comunica a Álvaro que conseguiu respostas favoráveis dos arrendatários para lutar pelas terras de sua propriedade. Álvaro parabeniza Maricruz por sua motivação em lutar pelos direitos que lhe pertencem. Maricruz agradece Álvaro por motivá-la a lutar por seus direitos, e Álvaro garante à fazendeira que ela tem grandes chances de atingir seu objetivo. José Antônio se defende das acusações de Maricruz e a culpa de desperdiçar dinheiro. José Antônio e Otávio discutem sobre as decisões tomadas por Maricruz, e Otávio torna a ameaçar José Antônio caso ele continue prejudicando-a. José Antônio alerta Otávio a se manter longe de Maricruz, insinuando que Simone suspeita que o marido tem um caso com a ex-esposa. José Antônio comunica a Esther que conseguiu um novo emprego e uma nova moradia graças a Simone. José Antônio acusa Simone de se aproveitar dele para vigiar Otávio. Ofélia informa Otávio que Simone se recusa a comer junto dele e do irmão. Otávio ameaça deixar a casa de Simone caso ela continue se recusando a vê-lo. Miguel pede que Otávio releve as alterações de humor de Simone. Simone agradece a defesa de Miguel e acusa Otávio de não ter sentimentos. Esther questiona o ódio de José Antônio por Otávio, que por sua vez, promete que será tão poderoso quanto o piloto. Simone acusa Otávio de não ter consideração por ela e Miguel decide deixá-los a sós. Simone provoca Otávio, que pede que a esposa pare de criar situações desconfortáveis entre eles. Simone diz a Otávio que está ficando cega e o acusa de duvidar de sua situação. Simone pede que Otávio esqueça o assunto sobre sua visão, acusando-o de procurar Maricruz independente do que lhe aconteça. José Antônio teme ser descoberto por Maricruz e pensa em fugir. Esther percebe o nervosismo de José Antônio, que tenta disfarçar diante da esposa. Álvaro pede que Padre Juliano entre com ele para conversar com o advogado em seu gabinete. José Antônio diz a Esther que não tem medo de nada, e ela garante ao marido que sua hora de pagar por seus erros também chegará. Esther reflete com si mesma sobre o medo que José Antônio está sentindo de ser descoberto. Álvaro pede que Padre Juliano exponha sua situação para inspirar respeito diante do advogado. José Antônio questiona os métodos de Maricruz para conseguir apoiadores, demonstrando seu medo de ser desmascarado pelos arrendatários. José Antônio tenta convencer Maricruz a abandonar sua ideia. Maricruz e José Antônio discutem sobre a ideia de entrar com litígio na justiça. Otávio aconselha Simone a procurar um médico para investigar seu caso, porém, ela se nega, acreditando que tudo não passa de fruto do desgosto que está sofrendo. Simone pede a Otávio que a leve a ela e a seu filho para longe da fazenda. José Antônio insiste para que Maricruz não procure os arrendatários para lhe ajudarem com a questão da posse das terras. José Antônio sugere a Maricruz que ele trate diretamente com os arrendatários, porém, ela se nega, afirmando que o amigo não acredita na causa que ela está defendendo. Maricruz afirma a José Antônio que se nega a deixar sua fazenda. Otávio se nega a viajar com Simone, que teme que Maricruz permaneça por perto por ao menos mais um ano. Otávio desconversa e pede que Simone o acompanhe até o médico para que possa fazer uma consulta.
Simone se declara a Otávio e diz que não consegue evitar seus ciúmes. Maricruz visita o gabinete de Morales e pede para conversar sobre a desapropriação de sua fazenda. Álvaro pede que Padre Juliano o acompanhe até a fazenda de Maricruz com o intuito de cooptar os arrendatários a lutar contra a desapropriação das terras. Maricruz afirma a Morales que vai brigar na justiça por suas terras e pede que ele não seja contra seu movimento. Álvaro diz que o motivo que o faz querer ajudar Maricruz envolve seu interesse amoroso pela moça. Morales promete não ser contra as intenções de Maricruz, que reitera seu pedido apesar da garantia do oficial. Morales confessa a Maricruz que a admira. Álvaro afirma a Padre Juliano que está perdidamente apaixonado por Maricruz e que vai provar que é um cavalheiro digno do amor dela. Maricruz pede que Morales tenha compaixão por ela ao invés de admiração, e em seguida, diz que irá embora, na tentativa de desconversar sobre os elogios do oficial. Morales pede para visitar Maricruz, que aceita a proposta. Morales promete que cobrará um preço para não intervir contra Maricruz. Miguel pede que Otávio não encontre mais Maricruz, pelo bem de sua relação com Simone. Miguel diz que Simone nota a indiferença de Otávio e que ela quer cobrar seus direitos como esposa. Otávio desconversa e diz que está preocupado com a saúde de Simone. Ofélia entra no quarto de Simone e informa que Otávio está apressado para levá-la ao médico. Ofélia percebe que há algo estranho com Simone, que se desespera e diz à empregada que não está enxergando. Santa conversa com o contador de Maricruz, expressando sua preocupação pelo envolvimento da patroa com os arrendatários de suas terras. O profissional garante que os moradores da região terão que apoiá-la em sua causa se não quiserem ser despejados. Simone entra em desespero e diz a Otávio que está cega. O contador diz a Santa que tem esperanças de que um dos arrendatários confesse a Maricruz os roubos cometidos por José Antônio. Natasha tenta se concentrar para pintar seus quadros, porém, falha ao pensar em José Antônio. Natasha reflete sozinha e cogita procurar o capataz em sua própria casa. Simone abre os olhos e se alivia ao conseguir recuperar sua visão. Simone chora e diz que sofreu uma cegueira súbita enquanto se arrumava diante do espelho. Otávio tenta acalmar Simone e sugere levá-la ao oftalmologista. Ofélia teme por Simone e Miguel insinua que a cunhada não está padecendo de nenhuma doença, mas sim, que está sofrendo de transtornos psicológicos. Tomásia questiona a inquietude de Natasha e demonstra preocupação pela moça. Natasha pede que Tomásia não se preocupe e a deixe resolver suas questões sozinha. Tomásia reflete sozinha e constata que Natasha está sofrendo por José Antônio. O oftalmologista relata a Otávio que Simone está com a visão do olho esquerdo comprometida, apesar de não conseguir afirmar com precisão o que está causando este problema. Otávio tenta procurar questões que explicam a condição de Simone, e o médico alerta o fazendeiro de que talvez a visão de sua esposa não se recupere. Santa questiona a opinião de Maricruz sobre o namoro de Mudinha e Perico. Maricruz torce pela felicidade da irmã, mas acredita que este não é o momento ideal para que ela e Perico se casem. Maricruz diz a Santa que acredita que algum dia a mãe de Mudinha poderá procurá-la. Maricruz pede que Santa não julgue a mãe de Mudinha por seu abandono, se mostrando disposta a entender os motivos que a levaram a abandonar a própria filha. Maricruz pede que Santa cuide de Mudinha e Perico enquanto resolve alguns assuntos. Santa aconselha Maricruz a superar seu amor por Otávio para que possa se casar novamente. Otávio pede que o médico não conte a Simone seu verdadeiro diagnóstico, mas o oftalmologista recomenda que o fazendeiro encaminhe a esposa para um neurologista, a fim de evitar maiores gravidades em seu estado de saúde. Santa alerta a Maricruz que Otávio agora está casado com Simone, e que por isso, é um homem proibido para ela. Maricruz dá razão à criada e tenta se convencer de que tudo entre ela e Otávio acabou. Santa pede que Maricruz não enfrente mais o destino, que tem pregado peças nela e em Otávio ao aproximá-los o tempo todo. Santa acredita que há algo maior que impossibilita Maricruz e Otávio de ficarem juntos no momento atual. Maricruz reflete sobre o fato de ter dispensado Otávio, alegando não saber o que a fez tomar essa decisão, uma vez que ainda o ama. Maricruz afirma a Santa que não teme Simone e que ela sempre será a única mulher da vida de Otávio, mas sente que há algo que a faz recuar e rejeitá-lo. Maricruz diz não ter clareza a respeito dos sentimentos que tem por Otávio, ao mesmo tempo que é incapaz de amar outro homem. Santa aconselha a Maricruz a seguir em frente antes que seja tarde. Maricruz diz não temer a velhice, porém, não está preparada para lidar com a solidão. Simone tranquiliza Ofélia e diz que sofreu apenas com uma falta temporária de visão,
mas que agora se sente melhor e que consegue enxergar com precisão. Simone diz à empregada que a preocupação de Otávio é sua maior motivação para melhorar, e que tudo ficará melhor ainda no momento em que Maricruz decidir se afastar deles. José Antônio puxa Natasha pelo braço e a afasta dos arredores de sua casa, cobrando explicações por sua presença no local. Natasha indaga os motivos pelos quais José Antônio deixou de visitá-la. Simone promete a Ofélia que irá controlar seus ciúmes, acreditando que Maricruz deseja que sua relação com Otávio acabe por conta deste sentimento. José Antônio diz a Natasha que está muito ocupado para visitá-la. Natasha intima José Antônio a passear com ela pelo rio. Natasha confessa a José Antônio que está apaixonada por ele. José Antônio marca um encontro com Natasha, que o ameaça caso ele não apareça. José Antônio diz que não teme que Esther saiba do caso entre ele e a pintora. Miguel questiona Simone sobre o tratamento recomendado pelo oftalmologista e ela diz que se sente infinitamente melhor. Miguel vibra pela harmonia entre Otávio e Simone, que diz ao cunhado que tem certeza do amor de seu marido por ela. Simone promete a Miguel que não terá mais crises de ciúmes e que não tocará mais no nome de Maricruz, estando decidida a segurar Otávio a seu lado de qualquer forma. Santa elogia a beleza de Maricruz, que diz à empregada que se arrumou para receber Álvaro e Padre Juliano em sua casa. Santa elogia Álvaro para Maricruz, que confessa à criada que percebeu o interesse do engenheiro por ela. Santa sugere que Maricruz esqueça Otávio e foque em Álvaro. Otávio conta a Miguel sobre o verdadeiro diagnóstico de Simone e explica ao irmão que não contará a verdade para a esposa, a fim de não lhe trazer mais preocupações. Otávio diz que o médico suspeita que Simone está passando por graves problemas de saúde, os quais ele não consegue afirmar a origem. Otávio acredita que Simone está sofrendo com uma lesão no cérebro por conta da queda do cavalo. Maricruz desce para recepcionar Álvaro e Padre Juliano e os convida para sentar à mesa. Miguel questiona se as coisas entre Otávio e Simone estão resolvidas, e o piloto diz que não tem coragem de abandonar a esposa em um momento tão delicado para sua saúde. Otávio diz que só está permanecendo ao lado de Simone por pensar nela, e não para angariar benefícios para ele ou para o irmão. Padre Juliano e Maricruz elogiam as virtudes de Álvaro e sua vontade de ajudá-los, deixando-o sem jeito. Álvaro diz que está disposto a perder até mesmo seu emprego para ajudar Maricruz, elogiando o modo como ela lhe olha. Otávio reflete com si mesmo que precisa viver ao lado de Simone pelo resto da vida. No entanto, Otávio considera difícil a tarefa de arrancar Maricruz de sua vida. Santa se alegra com as interações entre Maricruz e Álvaro durante o almoço, nutrindo esperanças de que a moça consiga esquecer Otávio em uma provável relação com o engenheiro. Otávio reflete que será impossível esquecer Maricruz e pensa em viver uma vida dupla ao lado dela e de Simone. Maricruz e Álvaro pedem que Padre Juliano brinde com eles, e Álvaro propõe o brinde em homenagem a Maricruz. Otávio tenta resistir em magoar Simone e promete que irá evitar que ela sofra de desgosto. Maricruz confidencia a Santa que os galanteios de Álvaro lhe deixaram com vontade de se sentir desejada novamente. Maricruz admite para Santa que está interessada em Álvaro. Maricruz e Álvaro passeiam a cavalo pelas terras da fazendeira, e José Antônio os observa de longe. Otávio delega a Miguel a tarefa de cuidar dos bois de Simone, evitando que ela sofra algum roubo igual ao de Maricruz em sua fazenda. José Antônio diz para Esther que Maricruz está mudada, acreditando que a visita de Álvaro é responsável por intervir em seu comportamento. Esther questiona se Maricruz está apaixonada por Álvaro, mas José Antônio garante que a amiga ainda é apaixonada por Otávio. Esther insinua que José Antônio está com ciúmes da aproximação de Maricruz com Álvaro. Miguel diz que irá acompanhar Otávio em todos os locais para deixar Simone mais tranquila, mas promete ao irmão deixá-lo sozinho todas as vezes que solicitar. Miguel conta para Otávio sobre a aproximação de Maricruz com Álvaro, insinuando que ela está namorando o engenheiro. Álvaro elogia as terras de Maricruz, alegando que a fazenda é um lugar propício ao romantismo. Maricruz convida Álvaro para almoçar em sua casa, garantindo que será um prazer ter a companhia do engenheiro. Álvaro diz a Maricruz que está interessado em conhecer tudo a respeito de sua vida. Maricruz questiona o porquê de Álvaro estar solteiro, alegando que não entende como um homem feito ele está sozinho. Álvaro diz a Maricruz que espera pela mulher ideal para que possa um dia se casar. Otávio se irrita com as insinuações de Miguel, que conta ao irmão quem é o homem por quem Maricruz está interessada.
José Antônio se irrita com os comentários de Esther e defende que a amiga jamais seria amante de algum homem. José Antônio acusa Esther de atacar Maricruz por sentir ódio por ela. Esther joga na cara de José Antônio que ele jamais poderá conquistar o amor de Maricruz. Miguel provoca Otávio ao mentir sobre a relação de Maricruz e Álvaro. Otávio explode contra o irmão e diz que conhece a verdadeira personalidade de Maricruz. Miguel questiona se Otávio se sente incomodado caso Maricruz volte a se casar, e Otávio afirma que se preocupa apenas com o fato de que Maricruz possa não escolher bem o marido para cuidar de Lupita. Álvaro diz estar alegre com a tranquilidade de Maricruz, e ela afirma que o engenheiro a está motivando desde que se conheceram. Maricruz afirma que confia plenamente em Álvaro, e o engenheiro garante que irá proteger Maricruz de tudo e todos que tentarem atacá-la. Maricruz questiona as reais intenções de Álvaro com ela. Miguel pede que ele e Otávio não discutam mais por causa de Maricruz. Otávio se irrita por conta das provocações de Miguel e desiste de continuar o trabalho na fazenda de Simone. Otávio se enfurece ao saber do suposto namoro de Maricruz com Álvaro e decide ir averiguar a situação com seus próprios olhos. Maricruz e Álvaro conversam com animação, e de repente, Otávio chega à casa da ex-esposa. Otávio diz à santa que quer conversar com Maricruz, porém, a empregada conta que a patroa está almoçando com Álvaro. Otávio insiste em entrar para ver Maricruz. Santa comunica a Maricruz que Otávio a está esperando na porta. Maricruz ordena que Otávio continue esperando-a enquanto se diverte com Álvaro. Otávio se incomoda ao ver Maricruz feliz ao lado de Álvaro. Maricruz autoriza a entrada de Otávio em sua casa, e ao ficar diante de Álvaro, os dois se encaram fixamente. Simone embala seu filho e sugere sair para tomar sol com o bebê. Simone começa a sentir uma tontura repentina e grita pela ajuda de Ofélia. Otávio diz a Maricruz que quer visitar sua filha, porém, não esconde o incômodo em ver Álvaro na casa da ex-esposa. Maricruz apresenta Otávio e Álvaro um ao outro. Ofélia se preocupa com a saúde de Simone, que diz estar bem. Simone diz à empregada que nunca sentiu nada parecido com a tontura que acabará de sofrer. Simone proíbe Ofélia de contar a Otávio sobre o que aconteceu com ela. Otávio mente e diz que foi visitar Lupita ao saber que ela não estava bem. Maricruz desmente Otávio, mas concede ao rapaz o direito de visitar a filha. Maricruz orienta Otávio a ir até o quarto de Lupita, enquanto vai para a sala de estar na companhia de Álvaro. Otávio fica incrédulo com a pouca atenção recebida por Maricruz. Maricruz e Álvaro conversam sobre a vida amorosa do engenheiro. No segundo andar da casa, Otávio observa Maricruz e Álvaro com incômodo e interrompe a conversa dos dois, perguntando por Lupita. Maricruz percebe o ciúme do ex-marido e continua a lhe dar pouca importância. Ofélia diz a Simone que Otávio deveria saber de seu novo problema de saúde, porém, ela acredita que isto só afastará ainda mais seu marido. Simone tenta tranquilizar Ofélia e pede que a empregada bote seu filho de volta no berço. Álvaro diz que irá embora para deixar Maricruz e Otávio livres para conversarem. Otávio escuta a conversa de Álvaro e Maricruz escondido no segundo andar da casa. Maricruz pede que Álvaro volte à sua casa, e o engenheiro afirma que gostaria muito de vê-la novamente. Otávio agradece pela saída de Álvaro e Maricruz o acusa de espioná-la. Otávio demonstra seu incômodo pelo possível namoro de Maricruz com Álvaro. Maricruz repreende Otávio por ir até sua casa sem lhe avisar e por se portar de forma grosseira com Álvaro. Otávio diz que não se importa com a vida particular de Maricruz, mas sim com a filha que eles têm juntos. Álvaro reflete com si mesmo sobre seus sentimentos por Maricruz e sobre a presença de Otávio na vida da fazendeira. Álvaro acredita que há a possibilidade de conquistar o coração de Maricruz. Maricruz pede que Otávio se sente para conversar e é sarcástica com o interesse do ex-marido pela filha. Otávio questiona se Maricruz está interessada por Álvaro, que é grosseira com o ex-marido por se meter em sua vida. Otávio diz a Maricruz que só foi à sua casa para comprovar se está apaixonada por outro homem. José Antônio conta com a ajuda de Nazário para afastar Álvaro dos arredores da fazenda de Maricruz. Maricruz diz a Otávio que algum dia iria se apaixonar novamente, e Otávio questiona de forma possessiva o que a ex-mulher viu de atraente em Álvaro. Otávio pede que Maricruz tenha cuidado com Álvaro, mas ela diz que recebeu ótimas referências do pretendente. Maricruz exalta as qualidades de Álvaro e afirma ao ex-marido que o engenheiro a ajudará a manter sua posse sob as terras da fazenda onde vive.
Nazário aconselha José Antônio a não se meter com Álvaro, mas o capataz insiste em sua armação. José Antônio orienta Nazário a não machucar Álvaro, mas pede que o susto seja necessário para afastá-lo de Maricruz. Nazário insinua que José Antônio está com ciúmes de Maricruz, mas ele afirma que apenas está de olho em tirar proveito do que a fazenda pode lhe proporcionar sem a presença de Álvaro. Otávio insinua para Maricruz que Álvaro a está enganando com ilusões e com pretexto de seduzi-la. Otávio e Maricruz discutem sobre o passado entre eles e os sentimentos que ainda possuem. Maricruz recorda a Otávio que ele abdicou dos seus direitos como pai e questiona o que ele quer exigir sob Lupita. Otávio diz que não permitirá que sua filha tenha um padrasto indecente, mas Maricruz é ríspida ao dizer que ela saberá escolher seu futuro marido. Otávio diz a Maricruz que ainda a ama e ela despreza as declarações do ex-marido. Nazário aceita participar do plano de José Antônio para afastar Álvaro da fazenda. Álvaro pede ajuda de Padre Juliano para conseguir as assinaturas necessárias para o caso de Maricruz, enquanto ele tratará com as autoridades na capital. Álvaro garante a Padre Juliano que já tomou partido de Maricruz e dos moradores do povoado nessa situação. Álvaro diz ao padre que sonha em se casar com Maricruz em um futuro não muito distante. Otávio acusa Maricruz de estar ressentida e ainda amá-lo. Maricruz diz ao ex-marido que precisa refazer sua vida ao lado de um novo homem, e Otávio sugere que ele continue sendo o homem que ela precisa. Maricruz renega Otávio e recorda que ele está unido a Simone. Otávio sugere se divorciar de Simone para se casar novamente com Maricruz. Álvaro garante a Padre Juliano que irá conquistar Maricruz e que irá amar a filha da moça como se fosse sua. Álvaro traça planos para seu futuro com Maricruz, mas Padre Juliano diz que nem tudo será fácil por conta do mau momento que a fazendeira enfrenta. Álvaro promete ao padre que fará o melhor possível pela situação de Maricruz e dos moradores do povoado. Maricruz fica incrédula com a proposta de Otávio e afirma que a decisão de se divorciar de Simone deve partir apenas dele. Otávio diz que só assinará o divórcio caso tenha certeza de que irá se casar com Maricruz, que diz que o ex-marido precisa se arriscar para saber. Maricruz pede que Otávio vá embora para que possa resolver alguns assuntos. Otávio torna a sentir ciúmes da aproximação de Maricruz e Álvaro. Otávio retorna à fazenda de Simone em completo estado de ira. Ofélia desobedece Simone e conta sobre a tontura da patroa para Otávio. Maricruz brinca com sua filha e reflete sobre a necessidade de Lupita ter um pai presente. Maricruz considera aceitar a proposta de Otávio, cobrando que ele cumpra com sua palavra. Maricruz volta atrás e pensa em não prejudicar o casamento de Simone. Otávio pergunta a Ofélia por Simone, que pede ao patrão que não comente com Simone sobre a história da tontura. Otávio reflete com si mesmo e crê que não terá coragem para se divorciar de Simone. Pirico e Mudinha namoram nos arredores da fazenda. José Antônio os observa de longe e cobiça Mudinha, se mostrando decidido a tirá-la de Pirico. Pirico diz a Mudinha que irá a algum lugar e a deixa sozinha. José Antônio decide se aproximar de Mudinha. Simone desce para ficar com Otávio na sala de estar. Simone diz ao marido que ele não precisa cuidar do trabalho na fazenda, pedindo que ele deixe as funções a cargo de Miguel. Otávio se ofende com a proposta de Simone, insinuando que não quer ficar com tempo ósseo. Simone propõe comprar um avião para Otávio pilotar nos arredores da fazenda e ele debocha. José Antônio se aproxima de Mudinha e a beija à força. Mudinha se defende e sai correndo. Mudinha chega assustada à fazenda e tenta contar para Joanita o que José Antônio lhe fez. Mudinha chora e tenta sinalizar para Joanita o que aconteceu. Otávio pede desculpas a Simone pelo deboche e se preocupa com a saúde da esposa. Simone se nega a ir ao médico e Otávio insiste para que a esposa faça um check-up. Maricruz reflete se deve aceitar ou não a proposta de Otávio, afirmando para si mesma que é incapaz de tirá-lo de seus pensamentos.